gente. Pode assim, eu falei, que filha que a gente aqui. Preparado. Ajustei. Eu voltei aqui. Irmãos, esses anos de pandemia, minha família passou dificuldades horríveis. Vocês sabem que eu era do ramo aqui, restaurante, mas recente, porque a minha vida inteira foi no ramo de tecnologia. Depois fui dono de restaurante, 2 restaurantes. E as coisas foram como de telefone. E nós fomos perdendo muito de dívidas. Até o nosso patrimônio de carro e moto, ao ponto de colocar nossa casa à venda para pagar dívidas, etc. Ao ponto de eu não ter recursos para pagar o término da faculdade dela, que estudava no Mackenzie. Ao ponto de não ter dinheiro para pagar a mensalidade escolar da minha filha menor no colégio adventista. Sobre o colégio adventista. Devíamos 3 mensalidades. E eles ligando, e falando, por favor, eu sou adventista, eu estou orando a Deus, eu estou nessa condição, eu tenho condições que fez nossa comprando, e a gente chorava. E voltava a pagar 3 mensalidades para mantê-la na escola adventista. Um dia, a associação, alguém da associação me ligou, Railson, temos que fazer um drive church, lembra que era feito isso aí? E não temos som, era para ter um som, a pessoa falhou, não temos, você tem que nos ajudar, eu falei assim. E como você nunca fala, não, para pensar de Deus, o povo de Deus, nunca fala não, mesmo sem ter recursos com combustível. Eu disse, eu estarei, não, vai ser aqui na região da Barueri, eu vou montar um som lá. E fui e montei o som, e cantamos também. Ali estava o presidente da associação, o pastor Barroca. Ele ontem que olha, vem cá, esse som aqui é seu? É meu, seu amigo. Escutei, e você não está cobrando nada para poder estar isso aqui? Eu falei, não. Pois a associação, como faz isso, esses eventos, aluga som. E paga, e não é barato. Isso não é justo. Eu não tinha comprado nada. Isso não é justo. Não é justo. É o seguinte, você tem restaurante, tem. Você consegue emitir uma nota fiscal? Eu consigo. Faça uma nota fiscal de R$1.500. Eu devia 3 mil para a escola. Faça uma nota fiscal de R$1.500, amanhã eu passo a concessão e vou te pagar. Eu falei, amém, pastor. Glória a Deus. Porque nessa graça, aquela graça que ele veio. Obrigado, pastor. E virei. Quando eu estou andando, ele falou, olha o seguinte, faz uma nota de 3 mil. Isso é coincidência? Irmãos, para que eu estou pregando aqui mesmo? Para que eu estou pregando? É alguém que precisa sair das drogas. Deus não pode fazer isso com você. É alguém que precisa de um emprego, Deus não pode fazer isso com você. É alguém que precisa de uma saúde, Deus não pode fazer isso com você. E mesmo que Deus faça você descansar, o amor de Deus é 101%. Deus cuida. Fui velho, fui jovem, e agora eu sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E esta moça aqui estava estudando, precisava se formar. Eu não tinha mais dinheiro para pagar a mensalidade da faculdade. Bom, como é que eu não estava combinado? E esse é um testemunho que eu nunca contei em nenhum lugar. Mas eu sinto que aqui vocês já são minha família também. E vocês, de alguma forma, vão compreender tudo isso da forma que Deus quer que vocês compreendam. Eu não sei as melhores palavras para usar ainda, mas eu quero começar falando para vocês que não existe nada tão pequeno que Deus não se importe. E nada tão grande que Ele não possa resolver. Então, se você achar que tem alguma coisa que você não deve pedir para Deus porque é pequeno demais, você pode resolver, mas de alguma forma você não está conseguindo, Deus se importa, sim, com os mínimos detalhes da sua vida. E se for grande demais, que você achar que não tem como resolver mesmo, só um milagre, Deus consegue, porque Ele é Deus. E como meu pai disse, a gente estava passando dificuldades para pagar o último semestre da minha faculdade. A gente entrou em pandemia, os negócios quebraram e a faculdade virou EAD e eu estava no estágio, num escritório de advocacia.
desde o começo. Desde o fato de eu ter entrado na faculdade e estudado à noite, e eu precisava tirar a sexta-feira da minha grade, porque eu não ia para a faculdade na sexta-feira à noite. E até então eu tinha visto testemunhos de pessoas que tinham conseguido, mas através de cartas da igreja, que tinha que levar até a diretoria da faculdade para dizer, se invocar pela lei da liberdade religiosa para conseguir mudar a grade. Mas eu entrei na faculdade em 2016 e tinha acabado de instituir na faculdade a possibilidade de trocar a grade, cada aluno montar a sua própria grade da forma que bem entendia. Então eu podia entrar no sistema e simplesmente tirar as aulas da sexta-feira e colocar em outro dia. Então, desde o começo eu já percebi que sempre Deus esteve comigo facilitando esse meu trajeto. E aí chegou no final da faculdade, EAD, aquela situação de uma faculdade de Direito nunca tinha presenciado aulas à distância, não tinha esse sistema preparado para isso, então foram aulas menos preparadas do que presenciais. Eu estava nos 3 últimos semestres da faculdade, estava no 7º. E entrando no 8º semestre. E eu precisava de um final bom, porque precisava de ajuda para estudar para a OAB, para apresentar meu TCC e finalmente virar advogada. E meu estágio ia vencer os 2 anos de estágio no 7º semestre da faculdade. E os meus 2 últimos semestres, do último ano da faculdade, eu não ia poder mais estagiar, porque o estágio só tem limite de 2 anos. E como que eu ia conseguir outro estágio no último ano da faculdade, no meio de uma pandemia, todo mundo trabalhando de casa e empresas cortando gastos e demitindo pessoas? E nesse momento, estava tendo troca de diretoria no escritório que eu estava da minha área, mas de alguma forma Deus fez com que os novos diretores, os novos gerentes que estavam entrando, me efetivaram de estágio para assistente jurídico. E eu passei a ganhar um salário melhor, que me ajudou a minha família a pagar os meus últimos semestres da faculdade, sem eu ficar desempregada nesse período. E eu consegui me formar, apresentei o meu TCC e tinha que estudar para a OAB. A OAB, eu estava com um plano de prestar já no 9º semestre, porque daí caso eu passasse, eu tinha o 10º semestre mais folga para apresentar e preparar o meu TCC. Mas a OAB ficou suspensa durante 1 ano e meio da pandemia, de 2020 a 2021. E no mês de 2021 eu ia me formar. E se eu me formar, eu preciso da minha OAB para poder ser efetivamente uma advogada, trabalhar na minha área. E aí juntaram 30.000 pessoas para fazer a prova da OAB assim que foi marcada a primeira prova pós-pandemia. E foi a prova mais difícil dos últimos anos. E eu estudando, assim, em casa, da maneira que eu podia, não tinha aula, não tinha cursinho presencial mais, não tinha nada assim, como era antes. As pessoas estavam se adaptando à pandemia. E em a minha oração, antes de eu abrir todos os meus livros para estudar todas as vezes, todos os dias, a minha oração era: Senhor, eu só preciso passar. São 80 questões na primeira fase, eu preciso acertar 40 para passar. Então, me faça acertar o suficiente para passar. Eu não quero passar com muito louvor, eu preciso acertar 70, aos 80, eu não preciso disso, eu preciso da minha carteira. Então, me ajuda a passar da forma que tiver que passar, com o número de questões acertadas que eu tiver que acertar. E eu achei a prova um horror, gente. Tava muito difícil. E eu saí da prova devastada. Eu falei, não vou passar dessa vez. Mas eu já estava no meu final da faculdade, eu me formaria em julho. A prova era em junho. E a segunda fase seria em agosto. Então era ali, eu precisava passar naquela prova. E aí eu cheguei em casa e fui corrigir com um gabarito oficial que saiu da OAB. E das 40 questões que eu precisava acertar, eu acertei 38. Eu não passei. E aí eu olhei pra minha mãe estava me ajudando a corrigir a prova na hora. E eu falei, não deu. E agora? E agora eu vou ficar sem trabalho, eu vou ter que estudar para outra prova, eu vou ter que pagar cursinho, mas com que dinheiro? Mas não deu certo. E era um domingo que eu fiz a prova. E o resultado, o gabarito saiu no mesmo dia, eu corrigi com a minha mãe e descobri que eu tinha acertado 38 nesse domingo. E se eu tivesse passado para a segunda fase, as aulas de um cursinho online começariam na quarta-feira. Na quarta
preparar para a segunda fase, que é dissertativa. E eu falei, mãe, mas eu orei a Deus que eu precisava acertar só o suficiente para passar. Então, de alguma forma, esses 38 que eu acertei vão ter que ser suficientes agora. Deus vai ter que fazer 38 questões serem suficientes para uma aprovação na primeira fase da OAB. E aí vem aquela coisa, eu confio o suficiente para me inscrever na segunda fase da OAB e começar as aulas na quarta-feira, sendo que eu não tenho certeza se eu passei? Ou eu espero sair? Porque é assim que funciona. A FGV que faz as provas da OAB, depois de 15 dias que saem os resultados, você pode entrar com recursos. Os alunos podem recorrer das questões e pedir anulação das questões. Falar, olha, essa questão não estava de acordo com a doutrina, não estava coerente, estava com resposta dúbia, tinha duas respostas certas, enfim. E aí, eventualmente, as questões podem ser anuladas. E se a questão que for anulada for uma que você errou, você ganha como se fosse um acerto. Mas aí eu tinha que esperar 15 dias. Aí eu perdi 15 dias de aula do cursinho para a segunda fase. Eu já ia me inscrever para a segunda fase, contando que depois o recurso ia dar para anular duas questões que eu tinha errado, para fazer 40. E aí passou segunda-feira, o pessoal do escritório veio perguntar se tinha dado certo. E eu assim, aparentemente não, eu acertei só 38. E aí na terça-feira, as aulas começavam na quarta. Na terça-feira, como nunca tinha acontecido nos últimos 5 anos de prova de OAB, a FGV anulou 5 questões de ofício, sem precisar de nenhum recurso, na terça-feira seguinte. E dessas 5 questões eu tinha errado 2, então eu fui de 38 para 40. Então 38 foram suficientes para passar dessa vez. Lembra que Deus responde a sua oração da forma que você orar, tá? E eu orei que eu queria acertar o suficiente para passar. Eu não orei para acertar 45, 50, eu orei para acertar o suficiente. Dessa vez o suficiente foi 38 para mim. E eu passei, e eu comecei o cursinho na quarta-feira, na primeira aula, eu consegui estudar os 30 dias para passar. E Deus me honrou de uma forma que eu consegui, em meio a uma pandemia, em meio a um processo de depressão tremendo, em meio à ansiedade de terminar uma faculdade em EAD, de prestar uma prova e ter a pressão do escritório para continuar empregada, de passar de primeira na prova da OAB. E eu passei de primeira na prova da OAB. Porque Deus cuida, gente. Deus cuida da gente nos pequenos detalhes e nos grandes detalhes. Deus cuida da gente e não deixa faltar nada. E eu consegui passar na prova de primeira, e eu consegui me tornar advogada, e eu consegui continuar no escritório que eu estava. E eu passei, lembra que eu passei de estagiária para assistente e até agora ali para advogada. Deus não desampara. Mesmo que a gente não esteja enxergando que Deus está atuando na nossa vida, Deus está. Mas aí, com 6 meses que eu estava trabalhando de advogada, 2022, porque eu tinha me formado no meio de 2021, eu estava com 6 meses de carteira de OAB, 6 meses de advocacia. Eu estava conversando com uma minha psiquiatra que eu não estava mais aguentando. A minha ansiedade não estava mais me permitindo trabalhar. Voltaram os trabalhos presenciais, eu tive que voltar para o escritório e eu estava emocionalmente destruída. E talvez seja o caso de pessoas aqui ou pessoas que vocês conhecem. Eu nunca falei isso para ninguém, gente, mas é um processo difícil. Por mais que por fora você enxergue as pessoas com um sorriso no rosto, a depressão também tem um rostinho feliz. A ansiedade também tem um rostinho alegre e disposição, às vezes, aparentemente. Mas internamente é uma grande luta. E em meio de remédios, remédio para depressão, remédio para ansiedade, remédio para dormir. Eu precisava ir para trabalhar, mas eu não estava conseguindo ir trabalhar, porque o aperto do peito e a minha taquicardia não me permitia ir trabalhar, mas eu precisava daquele trabalho. Gente, não tinha como eu ficar sem trabalhar. A minha família precisava do meu trabalho, eu precisava do meu trabalho e eu precisava de experiência. Porque como que eu ia conseguir um emprego novo, recém-formada, com recém-carteira da OAB, onde eu ia trabalhar, sabe? Não tá nada fácil conseguir emprego, vocês devem saber. E
dia e eu fui demitida. E por um momento eu pensei, nossa, estava dando tudo certo até então, parece que Deus está cuidando da minha vida de uma forma que vai dar tudo certo, eu não vou ficar desamparada. E por que eu estou sendo demitida? O que eu fiz para ser demitida? E eu pedi feedback para o meu chefe, falei, por que eu estou sendo demitida? E só falaram que era corte de gastos, se precisava ser alguém CLT. E eu era a única CLT, porque só advogado júnior no escritório é CLT. E tinha eu e um outro júnior, mas o outro advogado tinha um mês de escritório, não podia ser mandado embora. E aí eu fui mandada embora. E eles não tinham nada a reclamar do meu trabalho, mas alguém tinha que sair. E fui eu. Mas sabe, até nessas horas que você achar que deu tudo errado, a gente tem que aprender, irmãos, a dar graça na desgraça. Eu tinha sido demitida, mas Deus me fez ser demitida, porque eu não conseguia trabalhar naquele momento. E se eu pedisse demissão, ou se eu apresentasse um atestado psiquiátrico, não seria o melhor dos mundos para mim. Então Deus me fez ser demitida porque eu precisava dos meus valores, dos meus 4 anos de rescisão e de indenização, para me conseguir me manter no tempo que eu precisava para o meu descanso emocional e para a minha melhora. Então Deus me deu o meu atestado que eu precisava, sabe? Deus deu o atestado e deu o dinheiro que eu precisava para manter esse tempo. Só que foi o tempo passando. 2022 foi acabando o ano. E o dinheiro foi acabando também. Porque as contas não deixam de chegar, né? E o dinheiro foi acabando. E onde eu ia trabalhar? E aí a oração foi de novo, Senhor, aqui estou eu pedindo. Será que às vezes eu estou pedindo demais, Senhor? Mais uma vez uma oração de pedidos aqui, tá? Não tá fácil. Eu preciso trabalhar, mas ninguém aceita. É muito difícil uma recém-formada, ainda mais numa área de experiência que eu tinha em direito previdenciário, que é pouquíssimos escritórios têm essa área de especialização para advogados previdenciários trabalharem. Advogados previdenciários e empresariais. É muito pequeno isso. E aí chegou dezembro e eu falei com os meus pais, falando em casa, eu falei, esse é o último mês de dinheiro que eu tenho. Se em janeiro eu não começar a trabalhar, não vai dar mais, gente. Eu não vou ter mais dinheiro. E dia 4 de janeiro, eu comecei a trabalhar em um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Com pessoas incríveis. Um escritório totalmente humanizado, com princípios, com diversidade, com inclusão, com um chefe, uns diretores extremamente humano e que me deu condições de trabalho no direito previdenciário, na área de experiência que eu tinha e com um salário melhor do que o que eu estava antes em 2022. Irmãos, Deus me deu o atestado. Deus foi o meu médico e Deus foi o meu empregador. Então, não acha que Deus vai te desemparar em algum momento, porque é impossível isso acontecer para um filho de Deus. Entendam, sempre vai ter motivos para agradecer. Às vezes a gente não enxerga o motivo de Deus para a nossa vida. Como que Ele está agindo? Como que eu vou sair desse buraco que eu estou? Às vezes é uma escuridão que está na nossa vida e a gente não tem como mais sair na nossa cabeça. Mas Deus pode estar agindo por trás, em silêncio de alguma forma, e mais pra frente você vai enxergar e vai entender a atuação de Deus. Não vai faltar, irmãos, não vai faltar nada para você. Não vai faltar Deus na sua vida se você não permitir. Busque a Deus. Tenha o amor de Deus na sua vida, porque o sol vai raiar e Deus vai te ajudar a levantar novamente. Agradeça. E lembre que não há nada tão pequeno que Deus não suporte. E nada tão grande que Deus não possa resolver. Eu vou cantar um hino. Eu não sei se eu vou conseguir muito, e eu não estava avisado que eu ia cantar esse hino. São 12h10, desculpe pelo horário passado. Mas esse hino fala sobre a atuação de Deus em silêncio. Então lembra que se você não está enxergando Deus atuando na sua vida agora, olhe com os olhos da fé e Deus vai atuar, Deus vai continuar atuando. Só peça a Ele para te ajudar a enxergar, talvez, porque atuando Ele está, tá bom?
Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Assim nós encerramos esse culto. Eu começo a seguir e eu pedir para você levantar a sua mão direita se você sentir a presença de Deus aqui. Mais que isso, se você entendeu que se você quer estar verdadeiramente no topo, você deve receber, aceitar e manifestar os frutos do Espírito, manifestar o amor de Deus. Alguém que aceita Deus no seu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.